Olá a todos, eu sou Elaine, estudante do curso de Engenharia Ambiental da FCT-Unesp. Sou membro do grupo Águas Residuais e Reuso e hoje vou apresentar um pouquinho sobre o meu trabalho, realizado sob orientação da professora Rosane Freire Boina, que tem como título Utilização de lodo de estações de tratamento de água na produção de mudas de vegetação nativa. Então, fazendo uma breve contextualização, com o crescimento populacional, a demanda por água potável está cada vez mais crescente. Para atendimento dos padrões de potabilidade de água, as empresas de saneamento necessitam empregar uma série de técnicas e processos visando transformar a água bruta em água potável apropriada para o consumo humano. Essa maior eficiência no tratamento de água geralmente está associada a um maior consumo de produtos químicos, os coagulantes, sendo eles hidróxidos de alumínio ou ferro, gerando assim um maior volume de resíduos. Esses resíduos de estações de tratamento de água são classificados pela NBR 10.004 como resíduos sólidos. Então, a gente tem aqui uma problemática que é a destinação final adequada desse material residual, uma vez que a Política Nacional de Resíduos Sólidos preconiza a não geração, redução e reutilização dos resíduos sólidos, e o lodo de estação de tratamento de água sendo resíduos sólidos deve seguir essa diretriz. Então, uma das alternativas de destinação final do lodo de ETA é o reaproveitamento agrícola. Na literatura, mostra que há vários benefícios à incorporação do lodo no solo, sendo eles ajustes de pH, melhoria na estrutura do solo, melhoria das condições de aeração no solo. No entanto, como o alumínio é utilizado como coagulante, esse alumínio ele não apresenta nenhuma função para o desenvolvimento das plantas, interferindo no crescimento e anatomia radicular das mesmas. Então, o objetivo do meu trabalho foi analisar a potencialidade de aplicação do lodo de estação de tratamento de água no solo quanto aos fatores de desenvolvimento de vegetação nativa. Para isso, foi utilizado dois tipos de lodo, o lodo in natura, LETAI, e o lodo com carga reduzida de alumínio, LETASA, justamente para estudar a diferença desses dois tipos de lodo incorporados no solo. Para o LETAI, o lodo in natura, primeiro fez um desaguamento em adensador gravitacional simples, uma eliminação da umidade residual em estufa, o lodo foi triturado até a obtenção da granulometria igual a 0,355 milímetros, e ele foi caracterizado por FRX, por fluorescência de raio-x, para analisar os elementos quantitativos dessa amostra. O LETASA foi obtido via redução da carga metálica por rota alcalina ácida. Então, esse processo consiste na homogeneização do lodo em água deionizada. Primeiramente, é realizada a extração alcalina em pH 12 por 12 horas e depois a extração ácida em pH 2. Para a extração alcalina, foi utilizado hidróxido de sódio e para extração ácida foi utilizado ácido clorídrico. A incorporação no solo consistiu em diferentes porcentagens, sendo 0% tratamento testemunha, 3%, 5%, 10% e 15%. Foi cultivada a vegetação nativa angico vermelho e o cultivo realizado por 90 dias. Então, como resultado, a gente tem aqui a caracterização das amostras por FRX, justamente para ver qual foi a diferença do lodo in natura e o lodo com carga reduzida de alumínio. A gente pode observar que o lodo tem grande presença de óxido de sílica, alumínio e ferro, justamente por conta do coagulante utilizado na estação de tratamento de água. E a gente observa que o LETASA, o lodo obtido após a redução da carga metálica, houve a diminuição do alumínio, do ferro, da sílica também, mas tem aqui um incremento de óxido de sódio e cloro, justamente por conta das soluções utilizadas para a extração do coagulante,
que foi o hidróxido de sódio, e o ácido clorídrico. Então, a gente pode observar aqui nessa foto o cultivo do angico vermelho. A gente nota que houve um crescimento das mudinhas, elas estão em bom desenvolvimento. No entanto, das que foram incorporados o letasa, o lodo com carga reduzida de alumínio, a gente observa que as mudinhas estão morrendo. Aqui dá para ver o tratamento 1, letasa, onde foi incorporado 3% do lodo, e ela não consegue ir adiante, ela não consegue se desenvolver. Então, uma das hipóteses é que, por conta do pH desse lodo, que está a 2, um pH muito ácido, as plantinhas não conseguem realizar o seu desenvolvimento, porque o lodo está potencialmente tóxico para elas. Como conclusão, a gente vê então que o desenvolvimento da planta ele é distinto em relação a cada resíduo. Aqui tem um panorama do cultivo e a gente observa que as plantinhas que estão incorporados o lodo in natura e os tratamentos testemunhas estão desenvolvendo muito bem. No entanto, as plantinhas que têm incorporado o lodo com a carga reduzida de alumínio não conseguem se desenvolver justamente por conta do pH. Então, como conclusão, a gente conclui que tem que fazer essa correção de pH para esse bom desenvolvimento, uma vez que o pH desse lodo com a carga reduzida de alumínio está a 2 e o lodo in natura está a 5, 5,5. Então, tem essa grande diferença. E o potencial agrícola do lodo depende das suas características. Então, depende da quantidade de coagulante ali presente, depende da muda que você vai plantar e depende também das características do solo no qual será realizado o cultivo. Então, são vários fatores para serem analisados e estudados, né? E ao final dos 90 dias ainda será feito o cálculo de crescimento dessas mudas para ver como foi o desenvolvimento durante esse período de cultivo. Aqui estão as referências e obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio, eu sou graduando do curso de licenciatura em Química. Vou apresentar o projeto do Núcleo de Ensino. Atualmente sou bolsista do Núcleo, junto com a Thalita. Temos como parceiro uma escola da rede estadual, junto com o professor Rodolfo, e sob orientação do professor Gustavo Gibim. Então, o nosso trabalho é o uso do aplicativo Modelar para o desenvolvimento de modelos mentais de alunos do ensino médio sobre a química orgânica. É o projeto deste ano. Então, é muito comum a gente ouvir falar que os estudantes do ensino médio, até mesmo da graduação, possuem dificuldades com a disciplina da química. Essa dificuldade ela é proveniente da falha na articulação do nível macroscópico, que é aquilo que a gente enxerga, com o nível submicroscópico, que é onde as reações ocorrem e a gente não consegue visualizar o que está acontecendo. Assim como a gente consegue observar na figura em que aqui eu tenho um recipiente ocorrendo uma reação química, e no submicroscópico está demonstrando como essas moléculas interagem. Como a gente não consegue visualizar esse tipo de reação, então nós ficamos apenas imaginando, a ciência utiliza de modelos explicativos que nos ajudam a compreender, né, como essas reações ocorrem. Então, utilizando o referencial de Johnson Layard sobre os modelos mentais, em que ele diz que nossos todos formamos modelos mentais a respeito de algo que nós aprendemos ou observamos. E nós construímos esses modelos mentais dentro da nossa mente. Então, pensando nessa teoria, é necessário que a gente repense a nossa prática docente como futuros professores e utilize recursos didáticos que auxiliem esse aprimoramento de modelo mental. E o uso de recursos tecnológicos para fins
didáticos, eles podem ser um agente potencializador do processo de ensino e aprendizagem e, assim, aprimorar os modelos mentais dos estudantes. Então, o objetivo do nosso projeto era, primeiro de tudo, verificar os modelos mentais prévios dos alunos que eles tinham a respeito da química orgânica, seu objeto de estudo, e também as formas de representação dessas moléculas orgânicas. Adiante, o nosso objetivo era aplicar uma sequência didática que envolvesse o uso do aplicativo modelar, um recurso aí disponível em smartphones, gratuito, e que os alunos pudessem construir moléculas orgânicas a partir do uso do smartphone. E, por fim, verificar o quanto esse aluno desenvolveu esses modelos mentais desde o início ao fim da nossa sequência didática. Então, foi utilizado aí uma sequência didática que envolvia o uso do aplicativo. O minicurso foi disposto na modalidade remota, em que foi fornecido 4 encontros virtuais em decorrência do isolamento e distanciamento social, onde a gente dividiu em introdução à química orgânica, formas de representação das moléculas orgânicas, regras de nomenclatura e atividade prática com o aplicativo. E a gente utilizou aí como material de coleta os questionários prévios e finais, que a gente verificou, então, o desenvolvimento desses modelos mentais. Então, em decorrência aí da baixa do isolamento social, a gente teve uma baixa quantidade de participantes, né? Uma vez que quando a gente estava na escola presencial, a gente atingia muito mais aluno do que agora, em que muitos alunos não têm acesso à internet, não têm o equipamento adequado, e também, né, desmotivou o distanciamento social a estudar. Mas quanto aos alunos que participaram do nosso mini curso, a gente conseguiu observar que eles tinham modelos mentais simplistas ou com alguns equívocos referentes à química orgânica. Então, a gente conseguiu trabalhar com esses alunos que foram muito participativos durante o mini curso, e a gente observou que o uso do aplicativo, ele motivou os alunos a participar da aula, porque o aplicativo foi um atrativo, né? Foi um jeito diferente de aprender química. E a gente conseguiu também visualizar que o uso do aplicativo, ele permitia construir moléculas orgânicas e observar, né, a disposição espacial dessas moléculas. Aqui na figura do slide, temos duas imagens, em que à direita tem a imagem do layout do aplicativo, que o aluno construiu a molécula orgânica, e à esquerda a gente tem uma representação da mesma molécula que estava em um dos questionários, que pedia para ele representar essa molécula orgânica de forma análoga ao modelo molecular, né? E a gente consegue aí observar que esse aluno ele conseguiu representar essa molécula. Então, a gente pôde concluir, né, que a atividade, utilizando os recursos tecnológicos, o uso do aplicativo, foi uma ferramenta facilitadora do processo de ensino-aprendizagem. E nós conseguimos observar melhoria nesses modelos mentais. E também é possível concluir que é necessário incentivar e promover mais pesquisas na área da educação, na área de ensino de química, em especial da química orgânica, né, que é o objeto deste estudo, porque a gente notou aí que muitos estudantes, eles vêm com concepções equivocadas ou até mesmo errôneas do ensino básico, né, do ensino médio. E aí eles vêm para o mercado de trabalho, vêm para a vivência aí com concepções equivocadas. Então, o uso dessas ferramentas didáticas, de procurar ver novas metodologias, é necessário para diminuir essas concepções equivocadas. Essas são as referências utilizadas no trabalho, e o agradecimento, né, à comunidade Unesp e à Prograde, que permite o desenvolvimento do núcleo de ensino. Obrigado.
do curso de Química aqui da FCT-Unesp, e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês do meu projeto de IC intitulado Foto de OMRP do acrilato de butilo usando um complexo de cobalto 2 coordenado ao ligante etoxi-saloex. Esse projeto ele foi desenvolvido sob a orientação da professora doutora Beatriz de Lotário Goy no Laboratório de Catálise Organometálica e Materiais. Inicialmente, nós precisamos entender como ocorre a foto OMRP. A OMRP nada mais é do que uma polimerização radicalar controlada que é mediada por organometálicos. E nesse caso, ela é fotoinduzida, ou seja, como isso acontece? Nós temos então um iniciador que, ao entrar em contato com uma fonte de luz, ele é clivado em duas moléculas formando um radical. Esse radical vai então atacar o nosso monômero, que vai formar um radical monomérico responsável por reagir com os complexos de cobalto 2. Essa reação vai gerar um complexo de cobalto 3 in situ, com uma ligação carbono-cobalto que é facilmente de ser clivada. Isso pode ser feito usando uma fonte de luz, porque por ela ser uma ligação fraca, eu não preciso de condições extremas para que haja essa clivagem. Isso vai fazer com que forme novamente o nosso radical polimérico, e esse passo é reversível e vai se processar por toda a reação até que todo o monômero seja consumido, formando um polímero, que vai ter uma extremidade o iniciador e na outra o complexo de cobalto 3. Assim, o objetivo desse trabalho era sintetizar então um complexo que fosse ativo para essa polimerização e avaliar a sua capacidade em mediar essas reações. Inicialmente, a síntese se deu pela síntese da base de Schiff, onde nós reagimos em uma solução metanólica, nós adicionamos a ciclohexildiamina, e em uma outra solução nós adicionamos salicylaldeído. Tudo isso aconteceu em banho de gelo. Logo após, nós adicionamos também o 3-etoxi-salicylaldeído e colocamos a reação em refluxo, gerando assim o ligante saloex, que foi posteriormente isolado e caracterizado. Então ele foi desprotonado em metanol e foi transferido para um balão que já continha cloreto de cobalto 2, usando técnicas de Schlenk para que pudéssemos chegar no complexo de interesse cobalto-etoxi-saloex. Já a polimerização, ela foi feita usando técnicas de Schlenk, onde nós borbulhamos o acrilato de butila, que é o nosso monômero, e logo em seguida nós fizemos ciclos de vácuo e gás num frasco reacional que contivesse tanto o cobalto 2 quanto o TPO, que é o iniciador da nossa reação. Assim, depois que tudo estava devidamente desaerado, nós transferimos o acrilato de butila e formamos o nosso balão reacional. O nosso balão reacional foi então levado para o reator fotoquímico que está aqui do lado, onde ele continha lâmpadas de LED na faixa de 400 a 840 nanômetros e LEDs na faixa de 390 nanômetros para que houvesse a clivagem das respectivas moléculas. Bom, a polimerização ela foi então realizada na razão molar de 900 para 1:1, de acrilato para complexo para iniciador. E essa tabela traz os valores que a gente obteve tanto de conversão quanto de massa e de índice de polidispersidade para essa razão em 240 minutos. Então, nós conseguimos fazer o cálculo de conversão fazendo acompanhamento pela técnica de infravermelho, onde nós observamos a diminuição das bandas referentes à ligação carbono-dupla carbono do monômero, que acontece ali em torno de 1640. Como nós podemos ver no gráfico aqui do lado, do T0 até o T16. Depois que as conversões foram calculadas, nós podemos fazer um cálculo, podemos traçar esse gráfico, onde nós podemos observar que há uma linearidade no aumento da conversão. Também podemos estimar a cinética para esse complexo e obtivemos um perfil de pseudo-primeira ordem extremamente condizente com o esperado para essas reações de fotopolimerização. Outro dado que nós
conseguimos tirar é analisar tanto a massa molar quanto o IPD. E assim nós podemos observar que houve um aumento linear da massa com o aumento da conversão, enquanto o IPD ele ficou estabilizado, não houve uma variação muito grande. E os valores de IPD ficaram entre 1.2 e 1.4, mostrando que essa reação ela foi controlada. Já a viscosidade do meio, que vai interferir nos processos de terminação e autodesaceleração no final do procedimento. Então, como conclusões, nós temos que esse estudo mostrou que em 4 horas houve uma conversão de 67,5% do monômero e essa reação ela apresentou um valor máximo de dispersidade em torno de 1,5 e também apresentou um perfil de pseudo primeira ordem. Esse foi um estudo preliminar e assim nós podemos afirmar que o complexo de cobalto 2 sintetizado ele provou ser um bom mediador da foto-MRP, apresentando então um bom controle para essas reações. Essas são as referências e eu gostaria de agradecer todas as